Tá aí. Olá, Tutamé está ao vivo nesses tempos de pandemia, como sempre trazendo para você uma figura, um entrevistado que nos ajude a compreender melhor o momento em que vivemos, para que a gente possa trabalhar melhor, enfim, superar, né, se isso é possível, essa tragédia que o Brasil e o mundo estão vivendo nesse tempo de pandemia. Nós estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, O Rodolfo. E do outro lado, com a gente, está o sensacional Paulo Sérgio Pinheiro. A gente estava louco de saudade para conversar com ele. É mútua. Mas antes que a Eleonora fale um pouco, você, claro que já o conhece, mas antes que a Eleonora fale um pouco mais, ele faça a primeira pergunta. A gente, imagino que o Paulo também, quer mudar a nossa solidariedade para todos os familiares, parentes, amigos, conhecidos das vítimas do Covid. Os números de hoje à tarde já são, cada dia um número mais terrível, né? Às 13 horas de hoje, o consórcio da imprensa divulgou que estavam registradas 80.493 mortes por causa do coronavírus. É mais do que um Maracanã lotado. São 2.129.053 casos aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, o Brasil tem menos de 3% da população mundial e tem mais de 11% do número de mortes no mundo. Isso tem responsabilidade, mas antes, isso também vai ser um assunto que nós vamos tratar aqui com o Paulo, então eu vou passar a bola para a Eleonora, para ela lembrar vocês um pouquinho dos serviços que o Paulo Sérgio já prestou para a comunidade. Bom, é um prazer estar com o Paulo Sérgio, ainda que remotamente, o ideal seria pessoalmente, mas não está dando. Então, ex-secretário de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso, Comissão Nacional da Verdade, hoje da Comissão Arnes, consultor da ONU, presidente da Comissão Independente Internacional de Investigação da República Árabe da Síria. E a gente vamos falar da questão internacional com o Paulo Sérgio, mas começar perguntando sobre essa questão do coronavírus, sobre esse genocídio, que muitos dizem que é um genocídio que está acontecendo no Brasil, e muitos têm falado da necessidade de criar até uma comissão da verdade para apurar responsabilidade sobre o que está acontecendo no Brasil. Qual é a sua visão, Paulo Sérgio, do que está acontecendo? Primeiro, obrigado por vocês me convidarem, eu também já estava com saudade. Fico contente de estar com o Rodolfo e você, Eleonora. Ainda que nossos contatos sejam quase diários, pelos WhatsApp, tudo da vida. Mas no outro dia, o meu colega, o Philip Alston, que era relator especial para extrema pobreza, ele, depois de 6 anos, ele tem um limite, ele deixou o cargo, e ele dizia algo que o Brasil apresenta com imensa clareza, que a pandemia do Covid-19, ela desvendou a pandemia da pobreza e da desigualdade. Quer dizer, nunca foram tão claras as evidências do que é a concentração da renda no Brasil, do que é a desigualdade, o acesso à água, o acesso ao esgoto. Quer dizer, nós tivemos 30 anos de democracia e, evidentemente, há progressos extraordinários, nós não podemos dar tiros no próprio pé e a gente tem sempre que saudar tudo que foi conquista na esteira da Constituinte de 88. Eu devo dizer, por todos os governos, eu não falaria só da tríade virtuosa, Fernando Henrique, o presidente Lula e a presidenta Dilma, mas eu diria que na área que me compete, em relação aos direitos humanos, etc., todos os presidentes, desde Sarney até Dilma, cada um, mesmo Collor, deu sua contribuição. No outro dia, o presidente Sarney fazia 90 anos, eu justamente escrevia para ele, lembrando mais uma vez que ele
assinou a Convenção contra a Tortura em 1985. Ele foi um dos primeiros, o Brasil foi um dos primeiros a fazer. E também ele sempre me lembra, não só a Convenção, mas o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que a ditadura militar se recusou a assassinar. Então, o primeiro escândalo é a revelação total, com cores plenas, da situação terrível da maioria da população. E a questão do baixíssimo número de UTIs na rede pública do SUS. E esse governo federal tem uma responsabilidade imensa a respeito disso, porque desde a saída do último ministro com alguma competência, e nós todos confiávamos tanto dele, e afinal ele saiu com grande dignidade, não é? Eu não sei se vocês repararam a cara dele naquela fatídica reunião do dia 22 de abril, ouvindo como é o militante revolucionário, ministro da Educação, e depois o Ricardo Salles. Ele estava entre os dois. E a cara dele era de estupefato diante dos horrores que esses dois falavam. Eu acho que até foi um estímulo para ele pedir demissão. Então, esse é o segundo grado, é a responsabilidade extraordinária do governo federal. Quer dizer, pela primeira observação que eu fiz, é claro que o governo Temer tem uma responsabilidade enorme pelo congelamento das despesas em termos de saúde, quase a desmontagem do SUS, felizmente sobreviveu, mas a maior responsabilidade é do governo federal. E eu começaria lembrando o que está sendo feito o que não está sendo feito em relação aos povos indígenas. O Severo dizia: os povos indígenas são aqueles que detêm o código da existência de Brasil. Então, nós temos que nos aproximar desses povos indígenas com o maior respeito e com o maior apoio possível. Esse governo só tem negado isso. E os vetos do presidente são absolutamente escandalosos. Vocês sabem que, em relação a essa questão indígena, a Comissão Arnes apresentou uma questão ao Tribunal Penal Internacional por atos que poderiam conduzir ao genocídio. Vocês sabem que a Convenção do Genocídio é uma das piores convenções que existe. E para se chegar ao termo, enfim, à altura do crime contra a humanidade, que também é hoje para o Tribunal Penal Internacional, a definição de genocídio, que ela é mais usada metaforicamente. Mas nesse caso que nós estamos vendo em relação à saúde indígena, ainda que seja muito econômico a palavra genocídio, eu diria que nós estamos vendo atos que podem vir a se configurar como uma intenção de genocídio, porque a convenção você tem que ter intenção. Eu acho que pelas políticas em torno disso, as queimadas liberou geral para os garimpeiros, para o desmatamento, então isso tudo também são ataques à sobrevivência dos povos indígenas. Então, ontem, eu gostaria que eu tivesse morrido antes de ver essa cena de um presidente da República Brasileira, como se fosse o Jim Jones, carregando como se fosse um benzedor uma caixinha de cloroquina. Não é? Isso realmente eu jamais... Quer dizer, os presidentes da Primeira República eram todos da elite, oligarquia, etc. Pelo menos nenhum, durante a gripe espanhola, teve a ousadia de achar uma benzeção especial para procurar. É uma coisa horrorosa. Mas isso é só a demonstração do desprezo total por esses mortos, por esses 2 milhões de infectados, sem nenhum respeito. A única homenagenzinha meio calhorda foi o diretor da Embratur, eu acho, tocando a sanfona Ave Maria de Gounod. Quer dizer, um happening, é uma instalação kitsch de desrespeito à vida dos brasileiros. Não, eu acho que nós estamos, se já estamos numa enrascada política, a pior possível, em termos do direito à vida, do direito à saúde, nós estamos numa enrascada que vai ter consequências horríveis para os anos que vêm aí. Que consequências você prevê se a gente não conseguir sair desse enrosco? Não, eu acho que quer dizer, eu não vejo
o ex post da pandemia como um hino de solidariedade entre as classes. Isso não vai existir. Isso não é aqui, nem na França, nem em nenhum outro país, ou na Itália, que levaram mais a sério do que nós essa pandemia. A questão é que os mais pobres, os em pobreza extrema, eles vão sair da crise muito mais lesados do que entrando na crise. E é evidente que essa ajuda já foi melhor, porque o governo só queria dar 300, felizmente o Congresso subiu para 600, melhorou, mas a incompetência, a dificuldade de chegar à população, muito reveladora de que não é uma prioridade, é isso. O presidente da Caixa Econômica, que disse que tem uma coleção de armas, ajudando, como era? A Weintraub, corroborando o que o Weintraub dizia, eles não podiam ter usado a rede particular de banco, foi uma confusão, gente aglomerada, tudo um horror. Quer dizer, quando o governo tem a oportunidade de fazer algo a favor do futuro dessas classes que sairão muito mais lesados do que no momento presente. Sem falar, é claro, da economia brasileira. Mas o governo só pensa, como Hélio Gaspari diz, e eu gosto, do andar de cima, né? Em francês se dizia antigamente la haute gomme, a camada mais alta, ou no tempo do Ibrahim Suede, o café society. O governo só pensa nessa gente, só pensa na elite branca. A reforma tributária, é claro que não vão propor, como o Piketty há algumas semanas propunha, o imposto sobre a riqueza. É uma coisa natural no Brasil, essa concentração. 1% tem 50% da renda. Taxa neles, é uma vergonha a estrutura tributária do Brasil, em que os mais ricos, os que têm mais condições, pagam menos do que eu pago a quarta parte do meu salário, porque sou funcionário, e os que ganham, sei lá, no 1%. Isso não pagam nem 10% do que nós pagamos funcionários. É uma vergonha, mas você não vê nenhum Gates ou nenhum Warren Buffett, que e um Soros, que há poucas semanas pediram mais impostos. Eles querem pagar mais impostos, porque acham que o que eles estão pagando é iníquo. Imagine no Brasil. Mas é evidente que nenhum membro da haute gomme, do andar de cima, ou da Avenida Paulista, vai propor isso. E você acha que vai ser necessário, uma investigação, como a Eleonora falou antes, aí, uma comissão da verdade para analisar os crimes que o Estado ou que o governo federal vem cometendo nessa pandemia, não só os crimes contra a vida, como você já citou, mas crimes de responsabilidade e mesmo corrupção. Eu estava vendo, você deve ter visto também, do total, quer dizer, do total das verbas autorizadas pelo Congresso para serem usadas para combater a pandemia, nesse período já de 4 meses, o governo federal não usou nem a metade. Enfim, para onde está indo esse dinheiro? E claro, como esse dinheiro está sendo usado? Não, eu acho que há um desprezo total pela população brasileira, pelos negros, o racismo, pelos desiguais, não é? Em termos de orientação sexual. Tudo que ele falou, tudo que o presidente falou na campanha, ele está absolutamente pondo em prática. Só votou nele os desavisados, porque sabiam o que ele ia fazer. Olha, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar essa proposta na Comissão da Verdade. O ideal seria que as instituições do Estado, como a Procuradoria-Geral da República, etc., ou a OAB, pudessem iniciar essa investigação. Você sabe que o relatório da Comissão da Verdade foi jogado no lixo pelo governo Temer. O último ato da presidenta Dilma era justamente a criação de uma secretaria de acompanhamento das 20 recomendações que nós fizemos na Comissão da Verdade. Mas eu acho que é uma boa ideia, ainda que é importante não haver ilusões que a Comissão da Verdade vai punir alguma coisa. Nenhuma Comissão da Verdade pune. A Comissão da Verdade, ela desvenda, ela devassa
para a transparência o que está sendo ocorrido. Eu acho que se não houver as comissões de verdade também que foram originadas nos congressos, no legislativo. Seria também uma proposta de a Comissão de Direitos Humanos, uma iniciativa separada. Eu acho que é uma boa ideia, mas eu acho que deveria se tentar ver o que pode ser feito dentro do próprio Estado, né? Ou até o próprio Supremo Tribunal Federal fazer uma proposta desse teor. Foi uma experiência positiva do Brasil. Em muitas das 45 comissões da verdade, os governos teimavam em intervir, querer mudar membro, diminuir o mandato. A presidenta Dilma não, honra seja feita, ela jamais interferiu. Ela não leu o relatório depois de concluído. Querem uma prova maior, ela não leu. Quer dizer, a gente não fala muito isso, mas é importante que ela não leu. O relatório foi publicado, ela recebeu o relatório como a versão final para a publicação, e evidentemente ela não fez. E os ministros foram excelentes. Eu cito simplesmente os ministros das Relações Exteriores, o ministro da Educação, tiveram o ministro da Defesa, Celso Amorim, tiveram uma colaboração extraordinária. Então foi uma experiência muito positiva e eu viria com bons olhos essa sugestão. Mas eu convidaria primeiro a tentarmos fazer algo que nasça, uma investigação que nasça dentro do Congresso, dentro do Legislativo, ou do Judiciário ou do Ministério Público Federal. Você lembrou aí do caso Jim Jones, né, dessa seita que levou levou à morte uma série de pessoas, né, num culto louco, né, levou ao suicídio coletivo. Muita gente tem feito essa comparação, né, de que nós estamos indo para um precipício, caindo no precipício, e há uma aprovação do presidente ainda, para mim, estarrecedora, porque tem 30% que apoiam o governo. O que faltou? Como é que essas pessoas não entendem essa situação que você está descrevendo, com a qual a gente concorda? Toda essa visão humanista está bloqueada por uma parcela tão importante da população brasileira. Por quê? Olha, eu não gosto de fazer nenhuma crítica à tríade virtuosa, como eu falei aqui. Mas eu colocarei isso não só nesses 3 governos com os quais eu colaborei, o que não quer dizer também que eu não tenha colaborado. Em direitos humanos eu faço aliança com qualquer governo, desde que não seja ditadura militar ou a máfia. Fora isso, para defender as vítimas e sobreviventes, qualquer diálogo e colaboração é possível. Eu acho que, né, nos 30 anos de democracia efetiva, não foi possível realmente estreitar de uma maneira mais forte as relações com a sociedade civil. E a sociedade civil organizada. Ao mesmo tempo que foi fantástico que se fez na retirada de milhões da pobreza, Bolsa Família e todas as outras essas transferências de renda que foram feitas desde Fernando Henrique até Lula e Dilma, eu acho que não houve uma contrapartida em termos de valorizar da conscientização. A gente falava isso nos tempos da ação popular, né? Conscientizar, mas em termos de conscientizar a população, especialmente os com menor renda, do valor que deve significar a democracia, os valores democráticos, os valores dos direitos humanos. Quer dizer, melhorou-se muito. Por várias pesquisas que nós fizemos no Núcleo de Estudos da Violência nos anos 90 e 2000, a informação sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos, os 3, era muito impressionante. Quer dizer, não era mais uma maioria que defendia a tortura, uma maioria que apoiava a pena de morte. Houve melhorias nesse sentido. Mas eu acredito que
essa transferência de renda não foi acompanhada por uma articulação, uma mobilização maior desses setores que caíram na esparrela das acusações da Lava Jato contra o presidente Lula, que endeusaram o ex-ministro Moro, que agora eu acho ele muito engraçado, que ele quer ter os mesmos direitos que ele negou ao presidente Lula e a vários outros ministros. Eu acho isso adorável. Não é? E o discurso dele é o discurso como se ele próprio não tivesse sido um procurador. Ele foi um procurador de acusação durante tempo. Agora ele não. Agora ele quer que a defesa, que eu acho perfeitamente correto, mas eu acho só interessante que a posição dele inverteu e ele agora quer se colocar no lado que ele atacava, justamente. Então, agora, isso pode ser contraposto dizendo foi feito o que foi possível fazer. Quando você tem que fazer a aliança com o fisiologismo, adoro essa expressão, com a classe fisiológica, os corruptos, todos os 3 governos fizeram isso, quer dizer, para o que eu não gosto muito do termo, mas é o que se usava, esse presidencialismo coalizão. Quer dizer, todos os 3 presidentes, para poder realizar o que realizaram, eles tiveram que fazer conciliação com esses criminosos, alguns de carteirinha, de processo, inclusive processo de homicídio, etc. Os ministros que passaram por esses governos dessa ala eram os mesmos, ou então muito parecidos. Então, agora, qual é a diferença, para eu dizer uma coisa positiva, qual era a diferença do Fernando Henrique, do Lula e da presidenta Dilma? É que o núcleo de poder, o núcleo do bloco de poder, vou ser pedante usar uma palavra, a hegemonia que dominava a decisão de poder, era um centro virtuoso, para falar na minha perspectiva, que apoiava os direitos humanos. Essa é a diferença. Quando você tem o Temer, a primeira medida que ele faz é, numa canetada, acabar com o Ministério de Direitos Humanos. Eu não vou falar do que o Ministério de Direitos Humanos está fazendo nesse governo. Então, evidentemente, isso foi, apesar dessa aliança com os criminosos, com os corruptos fisiológicos, foi possível fazer, e você lê as memórias do Fernando Henrique, isso aí está claro, é evidente. Houve depoimentos do presidente Lula e da presidente Dilma, esse problema de a eleição presidencial, ao mesmo tempo, não dar uma base política no Congresso, resulta nisso. Então, evidentemente que seria inaceitável dizer que eles não quiseram fazer, mas eu acho que dentro das limitações do sistema político brasileiro e do sistema de classes, por favor, para você governar num país que 1% controla 50% da renda, nós somos o único país que tem mais concentração de renda no mundo, é o Catar, depois vem o Brasil. Como é que você quer fazer funcionar uma democracia num país com esses parâmetros de concentração de renda e desigualdade? Não havia outro jeito senão conciliar no que foi possível para eu dar um exemplo, não só para elogiar o presidente Lula e o presidente Dilma. Vocês sabem que a primeira vez que no Brasil foi feito alguma iniciativa em relação ao trabalho escravo foi no governo Fernando Henrique. O grupo de repressão ao trabalho forçado. Isso é uma coisa formidável. As equipes tinham que sair de Brasília sem avisar o delegado do Ministério do Trabalho, porque senão ele ia falar aos fazendeiros. E a maior parte das procuradoras eram mulheres, uma coisa extraordinária. Quem foi que presidiu a comissão que estabeleceu isso? Foi o excelso colega José de Souza Martins, um dos melhores especialistas na questão agrária e na questão do campo. Então, isso foi possível fazer. Foi possível o presidente Lula mandar uma lei contra o castigo corporal, que esse novo ministro, em 2016, estava pregando, né? As crianças devem ser castigadas com dor. Isso é possível. E o exemplo eu só falo na minha área, o outro exemplo, a Comissão da Verdade.
no governo da presidenta Dilma, né? Então, isso foi possível porque, na convicção dos três, havia esse favor em termos da democracia e dos direitos humanos. Eu queria falar um pouquinho, eu queria que você comentasse um pouco a posição do Brasil no cenário internacional hoje. Começou a sua fala aqui lembrando que no governo Sarney o Brasil foi um dos primeiros a assinar a Convenção contra a Tortura. Hoje a gente vê o governo brasileiro na ONU e contra qualquer resolução que fale de direitos humanos, que fale, por exemplo, de proteção das mulheres ou de educação sexual para as mulheres. Olha, eu queria dizer aqui, durante todos esses 30 anos, o que o Brasil construiu era uma reputação de, que eu diria, um honest broker, um negociador confiável. Por quê? Porque o Brasil era capaz, desde a ditadura, desde o final da ditadura, de reconhecer as violações de direitos humanos. Eu dou um outro exemplo, meu amigo Celso Amorim, que ele convidou o Núcleo de Estudos da Violência a fazer os drafts dos relatórios para serem submetidos aos órgãos de tratado. Cada convenção dos direitos humanos tem um órgão de tratado, são experts que julgam, etc. O Núcleo fez para tortura, depois fez para execuções sumárias, não, fez para o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticas, para o Comitê da Criança, e até nessa ocasião o embaixador Paulo Tarso Flecha Lima, um eminente embaixador, ficou furioso, porque estava dando preparação dos relatórios a um núcleo de pesquisa. Eu vou só contar uma coisinha que eu acho que eu nunca contei, mas eu quero falar isso. Quando o Fernando Henrique foi a Washington, a primeira vez, isso foi em 1978, aí eu ajudei um pouco a fazer uma reunião com as grandes organizações de direitos humanos, Human Rights Watch, a Amnesty, a Associação para as Liberdades Cívicas, enfim, um grupo de uns 12. E era o começo do governo, enorme esperança e tudo isso. Então, parecia uma reunião entre amigos, né? Eu não tinha nenhum cargo no governo, mas o Sérgio Amaral me pôs lá na mesa e ficamos lá com o presidente conversando, e é uma coisa civilizadíssima, como se estivéssemos todos na mesma direção. A um certo momento, o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima se levanta e diz assim: senhor presidente, o senhor está falando com os inimigos do Brasil, e eu vou me retirar porque eu tenho que ajudar a preparar um coquetel na minha embaixada. Como se o embaixador preparasse algum coquetel. Essa era a visão, essa é a visão de parte da elite, né, em termos que as organizações de direitos humanos, os centros de pesquisa são inimigos do povo brasileiro. E essa noção está, novamente, alguns discursos de algumas autoridades nesse governo estão indo nessa direção, né? Eu vi sobre as críticas distorcidas. Mas não tem crítica distorcida nenhuma. Quer dizer, o que o 1% mundial, ele lê o Guardian, o Financial Times, não é, o Economist, que estão dizendo o que nós estamos dizendo aqui. Então, qualquer um dos Rothschild de manhã, em Londres ou em Paris, abre o Financial Times e lê tudo que nós estamos falando. Eles não vão achar que está distorcido, porque, então, o Brasil, que eu lamento, que eu fico... Eu não quero entrar muito no assim, porque na ONU eu tenho que cuidar de um país, que é a Síria. Então, mas o que eu diria é o seguinte: eu fico deprimidíssimo é que o Brasil está perdendo esse soft power, né? Esse poder leve, que não é o poder das armas, nós não somos uma potência nuclear, e isso que foi construído a duras penas, a muitas duras penas. Quer dizer, no mesmo tempo que no governo Sarney, o ministro Paulo Brossard, da Justiça, dizia que a Anistia Internacional era uma organização subversiva,
No governo Collor, e eu sei que quem escreveu o discurso foi um grande embaixador, o Gelson Fonseca, em que o presidente Collor vai dizer que a soberania não pode ser um escudo para as violações de direitos humanos. É isso que esse governo hoje está invocando, no caso das queimadas, da questão do garimpo, dos ataques às terras indígenas. Não é? Então, é como se a soberania pudesse ser um escudo para nos proteger. Isso, quer dizer, através de todos os governos. No governo Itamar, na Conferência de Viena de 93, eu estava lá, o ministro Maurício Correia tinha briefing com todas as ONGs. Só os Estados Unidos e o Brasil tinham briefings com a ONG. Existe hoje a Declaração de Programa de Ação de Viena, que foi fundamental para a caminhada dos direitos humanos. Foi um outro grande embaixador, meu amigo Gilberto Saboia, foi o presidente da redação disso. Então, o Brasil, não só Itamaraty, mas tudo que nos governos era feito, ou da agricultura, ou da educação, o que quisessem, isso foi uma construção do Brasil, apesar de ter recordes de violações terríveis, nós nunca fomos negacionistas, denial, né? Nós nunca negamos. E então todo mundo quer ter o Brasil, todo mundo queria ter o Brasil perto quando se tratava dessas questões. A questão para nomear um experto independente sobre a questão da orientação sexual, isso foi uma resolução apoiada pelo Brasil várias vezes, que afinal foi nomeado esse expert. Então, isso tem a marca digital do Brasil em tudo isso. Falemos em questão indígena, né? Quando um senador como Severo Gomes, hoje eu falei dele no Facebook, é o pai do Parque Yanomami, né? Eu tenho uma foto, acho que vai estar até atrás de mim, eu acho que eu vou ser tentado a mostrar. Não preparei isso, não, mas eu pensei. Mostra aí. Uma foto do Severo. Está dando para ver? O Severo com os Yanomami. Põe um pouco mais para cá. Mais para o outro lado. Mais para cá. Mais um pouquinho. Isso. Ótimo. Esse é o senador que criou o Parque Yanomami. Porque tem alguns senadores, para não ser injusto, o senador Randolph, esqueci o sobrenome dele, Rodrigues tem tido posições, mas pouquíssimos senadores estão na linha do Severo. Eu perguntava aqui, onde estão? Por que os senadores estão esperando para irem lá, vão perto, sobrevoem, não é? Peguem o avião da FAB para fazer isso, não é? Então, isso eu acho problemático. Então, só para terminar, eu acho que nós estamos enterrando o que nós construímos, o que os governos democráticos, Sarney, a Dilma, construíram em termos da política externa de direitos humanos. Quer dizer, eu me limito a falar da minha praia, como diz o Zé Gregório, que são os direitos humanos. Em termos da democracia, dos valores da democracia e os valores dos direitos humanos, esse governo o governo Temer e esse governo estão enterrando tudo que foi construído. Não só nós, quer dizer, não só de um partido. Não. Eu esqueci de dizer no meu artiguinho na Folha sobre esse pastor ministro, que o projeto do castigo corporal ele só foi aprovado porque com apoio da bancada evangélica, onde houve algumas concessões extremamente razoáveis que foram feitas, quer dizer, não criminalização dos pais. Agora, esse pastor está mal informado, não tenho a menor ideia, que até os grupos evangélicos apoiaram esse. Senão não teríamos a lei hoje, a famosa Lei Menino Bernardo. Paulo Sérgio, um dos pontos aí de retrocesso na área de direitos humanos, de civilização, é a questão da violência policial. As polícias militares, as forças armadas, mas especialmente as polícias militares, estão se demonstrando uma base importante do bolsonarismo, todo esse discurso de armamento também da população. A gente viu recentemente no Rio de Janeiro uma decisão do Supremo
que impediu incursões nas favelas, reduziu muito o número de mortes por decisão judicial. Como é que você vê isso na ponta, na grande população que está sujeita a essa violência policial e que agora tem na presidência alguém que só estimula? As violações de direitos humanos da população devem estar aumentando de forma exponencial, não? Já tem estudos que já mostrando que na pandemia, além de tudo isso que você falou, que na pandemia aumentou o número de casos de violência policial, né? Não há a menor dúvida. Essa questão é outra que os 30 anos não conseguiram sanar. Porque houve uma conciliação, talvez necessária, não vou discutir isso, na Constituinte, e o capítulo sobre a segurança pública é igualzinho o que prevalecia na ditadura. Hoje eu perdi a conta de quantos projetos de reforma da Polícia Militar, da Polícia Civil existem. Poucos tiveram a coragem. Houve um secretário de Justiça, José Afonso, um grande jurista, grande constitucionalista, que tentou emplacar uma reforma, mas não conseguiu, evidentemente. Por quê? Porque nós somos uma sociedade com valores escravocratas, né? O delegado Hélio Luz, que foi uma época chefe de polícia no Rio, a classe média alta e as elites acham que a polícia é a guarda pretoriana deles. É a guarda pretoriana deles. Quando uma madame rouba ou desaparece o seu colar de pérolas, quando eles não têm mordomo, geralmente não podem mais ter mordomo, são as empregadas que iam para o pau de arara. Isso. Isso era a prática do Rio de Janeiro, da minha adolescência e juventude. Você tinha medo de... na minha casa, se sumia alguma coisa, nem pensávamos em culpar as empregadas, porque fatalmente elas iam ser torturadas, né? Só pela suspeita, né? Houve um roubo, um furto, querem descobrir, tortura, mas empregados, os faxineiros, os zeladores. Então, a polícia militar, o primeiro artiguinho que eu escrevi sobre isso, a Fernanda Mena, que fez uma linda matéria no outro dia na Folha sobre a polícia, um artigo meu de 84 que eu falava da rota, já eram essas mortes. Em todos os governos paulistas, isso subiu até Fleury, depois baixou com Covas e isso oscilou. Agora, o aumento tem sido absolutamente brutal. Mas por quê? Porque essa questão da violência, ao lado da questão da concentração de renda, da desigualdade, ela também não se desfez da questão do racismo. Então, os executados pelos polícias militares, especialmente no Rio e São Paulo, são negros. E muitos pelas costas, não são execuções, não são conflitos, são execuções, puramente execuções. Então, há um desígnio de exterminar, de eliminar essa população. Na periferia, isso em São Paulo, o Rio é diferente, porque o Rio tem uma periferia no ar, que são as favelas nos morros. Na periferia de São Paulo e nas favelas, prevalece um apartheid. O professor Hélio Santos, que é um professor negro eminente, meu amigo, ele me contava o que ele recomendava para os filhos de 15 a 16 anos, como eles deviam se portar se abreviados, se verificados por uma blitz policial. Quando eu estava no governo Montoro, eu fazia uma maluquice que eu não faço mais, evidentemente, era de dar uma carteirada no pessoal que estava prendendo criança ou adolescente, né? Porque eles eram coisas abjetas. Eu sabia onde ia parar, depois na delegacia, né? Isso não se resolveu. Quer dizer, a nossa democracia é uma democracia que não resolveu a concentração de renda, que não resolveu a desigualdade, que não resolveu o racismo, apesar das medidas extraordinárias que foram tomadas no governo Lula. Por exemplo, essas bolsas. No governo Fernando Henrique, nós criamos uma bolsa
para os candidatos de Itamaraty, porque só tinha branco. Você acredita que nos anos 90 só tinha embaixador e embaixadora brancos? Não é possível. Nós somos um país hoje, felizmente, com maioria negra. Os pardos e os pretos, como se diz no censo, hoje são 51%. Então, nós tratamos essa maioria como se fosse uma minoria não cidadã sem direitos. Isso se agravou. Quer dizer, o que a pandemia Rodolfo e Eleonora, o que a pandemia revelou não foi só a pobreza, mas revelou também o racismo. Não é? O que esse desembargador que se referiu ao... eu adorei que ele resolveu falar francês. O francês dele é pífio, uma coisa horrorosa. Para ofender o guarda, resolveu falar em francês. Só no Brasil, só no Brasil. E aí ele se referiu ao guarda como negro. Né? E os dois negros guardas foram os gentlemen, verdadeiros cavalheiros, policiais da Noruega. Não é? O cara, o segundo, que ele é um reincidente, esse desembargador, o segundo, ele joga o papel no chão e o guarda multa, porque ele julgou tudo isso com muita elegância, sem nenhuma arrogância. Eu estou propondo que a Comissão Arnes parabenize esses dois guardas como autoridades do direito, né? Fazendo valer um decreto, e a inconsciência desse desembargador querendo passear sem máscara, pondo em risco outros cidadãos. Então, esse blenda brasileiro, tudo foi aguçado, vai ser aguçado no pós, está sendo aguçado no pós. A primeira são as mortes. As mortes nessa etapa atual são basicamente nas comunidades, nas favelas, nas comunidades mais pobres. E esse número está subestimado. 2 milhões, você conversa para dormir. Acho que nós devemos ter 10 milhões de infectados, não sabemos. E os que morrem com as outras doenças, que não são averiguadas, porque não se faz teste, não se sabe. Quer dizer, é voo cego, total voo cego. Você falou várias vezes da Comissão Arnes. Você podia contar um pouquinho mais para nós, para quem não conhece, o que é a Comissão Arnes? Você falou várias... Oi? Nós estamos te vendo aqui. Você está ouvindo? Oi, Paulo Sérgio? Alô? Alô? Oi, pessoal, a gente deu. Vamos lá, Ótimo. vamos lá. Então, você falou várias... Para eu falar do artigo que a Eleonora chamou a atenção dela. Não, vamos chegar lá. Vamos falar da Palestina. Vamos chegar. Desculpe interferir. Mas... Não. Chegaremos lá, mas o que eu estava comentando, você contar um pouquinho mais o que é a Comissão Arnes e como tem sido, que tipo de dificuldade vem enfrentando na pandemia, que pontos tem destacado, enfim, para denunciar ou para trazer à luz aí? Olha, essa comissão ela não foi bem pensada como comissão, porque eu disse, depois de estar ajudando uma comissão há 30 anos, que foi a comissão Teotônio Vilelas, também do Severo, do Teotônio e da Marguerite Genevois, o José Gregório, a Marilena Gregório, Fernando Milan, eu não estava disposto a ajudar a criar outra comissão aos 76 anos. Eu tinha 40 anos menos. Então, não tenho mais disposição para isso. Mas, afinal, depois de várias conversas, o que mais nos preocupou, o que uniu esse diálogo, foi a divisão das hostes de direitos humanos pelo impeachment. Vários amigos meus e colegas, companheiros de luta de direitos humanos apoiaram o impeachment da presidenta Dilma. E nós nos demos conta que, a partir de um certo momento, não ia adiantar mais nós prosseguirmos nessa desqualificação de um lado, porque apoiaram o impeachment e as vítimas continuam. E era preciso reunificar, enfim, essa Armada Branca Leone aqui em São Paulo, que tem vários anos dedicados à questão de direitos humanos de diversas
perspectivas, né? Ela tem, como a Comissão Territorial, não tem unanimidade, quer dizer, tem várias posições políticas, ideológicas, tem 6 ex-ministros de vários governos, Sarney, Fernando Henrique e Lula, né? Já dá uma certa diversidade, e outros que não participaram do governo, como o grande jurista o Fábio Comparato, o Antônio Maria de Oliveira, a minha colega desde a PUC, Maria Vitória Benevides, foi uma das primeiras a pesquisar sobre violência contra a criança na sociologia. E então e a Manuela Carina da Cunha, que é grande especialista, interlocutora sempre do Severo Gomes na questão indígena. Então tem várias especialidades e diferenças a Laura Greenhalgh, que é a antiga redatora-chefe do Estadão, nós somos 23. Então, resolveu-se criar a comissão, não para ser a vanguarda de nada, nem para dirigir, mas atuar em rede. Um pouco da visibilidade de vários, da maioria dos membros. Tem a Cláudia Costin, que também foi ministra. Vários com visibilidade, escrevendo na Folha, como Oscar Vilhena, Maria Hermínia Tavares de Almeida. Enfim, visibilidade na área, visibilidade nas áreas de especialidade de cada um. Então, de nós estarmos ajudando em rede. E os temas tem sido um tema muito grande, a questão da violência policial, a questão indígena. Depois conseguimos fazer uma aliança que não se fazia desde da resistência à ditadura, das grandes antigas organizações de direitos humanos. A gente chama o Grupo dos 6, né? Eu sempre esqueço alguma. Vamos lá, o CNBB, OAB, ABI, SBPC, a Academia Brasileira de Ciências e nós. Então, já houve duas publicações importantes, 2 pactos, e continua-se, sempre que se pode, a engajar, e a presença da CNBB é extraordinária. A primeira vez, depois de 30 anos, que na democracia, que nós estamos vendo isso. Não quer dizer que a CNBB estivesse ausente, mas de uma maneira tão expressiva como com a OAB, isso é uma novidade. Nós atuamos também no setor internacional. Fizemos eventos no Conselho de Direitos Humanos no ano passado, final do ano passado. Não, foi final do ano passado. E também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então temos também uma visibilidade externa, atuando em algumas questões. A queixa, ou a apresentação de uma questão ao Tribunal Penal Internacional sobre a política indígena do presidente Bolsonaro, e outras, nos associando a outras ações, por exemplo, a não implantação do Comitê de Monitoramento da Tortura, que faz parte da dita Convenção da Tortura. Nós nos associamos, por exemplo, ao IDDD, que é um instituto importante. Nós temos alguns grupos de advogados e nos reunimos toda semana, que é um milagre. E eu acho que agora, depois, eu vou propor que a gente continue no Zoom. Nós usamos o Zoom, porque a gente nem precisa sair de casa, que os anciãos não precisam sair de casa, como eu. E é ótimo, você começa a manejar muito bem o que nós estamos fazendo, o que vocês fazem tão bem. Nós estamos aprendendo. E desde o início nós dissemos que não é uma comissão de oposição. Como eu disse, a gente fala com o que é necessário. Temos o diálogo com o governador Dória, por exemplo, os secretários do governo aqui em São Paulo, outras autoridades no Rio. Diretamente no governo federal não tivemos nenhum encontro, mas com os ministros do Supremo, ou por correspondência, é o que também mais se faz para os procuradores gerais da República, o que toda a Comissão de Direitos Humanos faz, e defender os defensores de direitos humanos. Isso é uma bandeira importante. Nós fazemos protesto com qualquer agressão, etc. Eu estou animado. A comissão tem um ótimo secretário executivo, jovem
militante advogado, o André Alcântara, e a comissão está muito bem estruturada, largo apoio dos membros também. Nós tínhamos uma sede, até a pandemia, uma sede rotativa nos escritórios de advocacia dos mais eminentes membros advogados. E, então há muita generosidade, tem uma linda equipe de comunicação que é analítica, né? E outra especialista como a Áurea, no nosso dia a dia, Facebook, Twitter, Instagram, turbinando as coisas ou não. Enfim, eu estou animado. Quer dizer, animado pela prática, desanimadíssimo. Não houve conjuntura igual nos 30 anos de democracia a essa que nós estamos vivendo. Nenhum dos horrores que nós estamos vendo não havia em tão grande concentração em qualquer dos governos da República dos 30 anos passados. Bom, vamos ao assunto, então, Palestina. Você escreveu... eu queria aproveitar para te perguntar sobre os direitos humanos no mundo, mas especialmente no caso da Palestina, você escreveu que o que está sendo feito agora, este mês, né, essa resolução de Israel com os Estados Unidos de anexação de mais território da Palestina, vai criar um apartheid, está criando o apartheid do século XXI, são batistões. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão que é crítica, né, nesse momento de tanta injustiça e tanta desigualdade. A questão que eu tenho já, é a segunda vez, eu acho, que eu escrevo no blog sobre isso, é que me causa muito espanto que a questão da ocupação palestina, desde 1967, ela não suscite o debate de direitos humanos brasileiro. É um silêncio extraordinário. Um silêncio, de uma certa maneira, corroborado pela ausência de análise e de reportagem sobre Israel na grande imprensa e na televisão. Quer dizer, salvo pequenas exceções, a grande imprensa segue os press releases do governo de Israel. E, evidentemente, que não é a melhor fonte. Por exemplo, os protestos que nessa semana e na semana passada estão ocorrendo todo dia em Israel contra o primeiro-ministro Netanyahu, que está sendo processado por falso testemunho, por propina, por favorecer algumas empresas jornalistas. Ele foi indicted, ele foi denunciado, só que ele não precisa renunciar. Então tem protesto dia a dia. Vocês já viram em algum lugar, alguma? Quer dizer, para saber o que acontece em Israel, eu leio o Haaretz, H-A-A-R-E-T-Z, que é um dos melhores jornais do mundo em termos da cobertura de Israel, mas do mundo inteiro, e o Jerusalem Post. Os governos não fazem, as redações, os jornalões não fazem nem isso. Não leem, a meu ver, não leem nenhum jornal, nem o outro. E a questão é que há a política por parte do governo, com grande apoio da extrema-direita em Israel, de silenciar sobre o que faz Israel. Porque tudo que nós estamos querendo aqui no Brasil, né, por exemplo, a defesa de todos esses direitos que estão sendo burlados pelo governo federal, nós achamos que é justo que os nossos companheiros militantes de direitos humanos de Israel e também defensores dos palestinos tenham Israel. O problema é que querem confundir tudo isso como se fosse inimigo de Israel, como se fosse antissemita. Não tem nada a ver com o outro. Quer dizer, se Israel quer, evidentemente, se demonstrar como a única democracia no Extremo Oriente, no Oriente Próximo, no Médio Oriente, no Oriente Médio, ele tem que provar. Quer dizer, hoje foi aprovada uma lei que o Estado de Israel é um Estado judeu e que tem 20% de árabes. E alguns dos políticos árabes da lista única, que é uma coalizão de partidos árabes e partidos judeus, não nessa eleição, mas na anterior foi a terceira lista mais votada.
é um político experientadíssimo, não é? Dialogando com os políticos israelenses, judeus, sem nenhum problema. Então, eu acho que é importante, e no mundo inteiro se protesta, no mundo inteiro se protesta. Eu, às vezes, penso que tinha a linda peça do Nelson Rodrigues, que era bonitinha, da Ordinário, Otto Lara Rezende, o mineiro só é solidário no câncer. Eu diria que o Brasil, em relação ao que diz respeito à Palestina, não é solidário nem no câncer. Não há nenhuma solidariedade. E todo solidário, toda voz que quer levantar esse problema é logo acoimada de antissemita, o que é absolutamente uma calúnia. E também o Brasil, quer dizer, o debate público brasileiro desconhece, em grande parte, a produção acadêmica de Israel fazendo críticas às bases dessa ocupação da Palestina. Porque, na verdade, essa questão que a Cisjordânia, quer dizer, a margem ocidental, seria a Judéia e Samaria, isso é uma invenção, porque, na verdade, a Judéia e Samaria da Bíblia é um pouco bem mais para oeste, na direção da Jordânia e da Síria, do que aonde estão. E, além do mais, você não pode tratar a Bíblia como se fosse um registro imobiliário, não é? Senão você dá nessa desse pastor ministro. Ele lê as recomendações dos antigos hebreus pré-judeus, estou dizendo dos hebreus entre 1458 a.C., e ele lê aquilo nesse maldito vídeo que ele apagou, recomendações para os jovens, não só para as crianças, para os jovens hebreus, como eu disse, fosse um manual para os pais das crianças e dos adolescentes no século XXI no Brasil. Então, isso é um anacronismo, você não pode... E a questão, nesse artiguinho, eu repeti todo o elenco de crimes, eu vou citar algum porque eu não quero perder nenhum. Por exemplo, quais são as violações que ocorreram, os ataques dos moradores das colônias israelenses, o confisco de recursos naturais, a exploração no trabalho, restrições de liberdade de expressão, perseguição de defensores de direitos humanos, várias defensores prisão de de direitos crianças. humanos. Prisão de Bom, crianças. A prisão de crianças, tem 3 crianças hoje, no dia que eu estou falando, em solitária em Israel. Você tem centenas de crianças presas em detenções militares. Eu estive lá, eu estive em Israel, e é uma dificuldade para os advogados trabalharem nessas cortes militares. Então, e sem falar a liberdade de expressão. Todas essas violações que nós não queremos que o governo Bolsonaro pratique aqui, mas nós toleramos, quer dizer, há um silêncio brasileiro tolerado. Isso, há um outro último ingrediente que eu vou falar, que é a vontade de ter o apoio evangélico. Porque, para os evangélicos, eles têm que apoiar Israel, qualquer que seja o governo, mesmo o governo de extrema-direita, ou violando direitos fundamentais, porque eles esperam que o Messias vai aterrissar de novo lá. Então, eles precisam estar nesse momento. Então, até o presidente foi batizado nas águas do Jordão, ele que diz que é católico. Porque há excursões de deputados e senadores evangélicos traz esse apoio a um governo com ranços autoritários, como é o governo do ministro Bibi Netanyahu. Então, os governos passados, especialmente o governo Dilma, teve a coragem de recusar a vinda do embaixador de Israel, que seria o presidente da Associação dos Colonos, dessas colônias ilegais situadas em território palestino, e foi um Deus nos acuda, por parte de vários setores das elites e dos evangélicos. Por quê? Porque Bibi resolveu, sem o Brasil dar o agrément, quer dizer,
concordar em receber embaixador, ele resolveu colocar isso no Facebook. Não é assim. Aí depois disseram que o Brasil é um anão diplomático. Não dá, não dá. Então, o que eu aproveito essa conversa nossa aqui para dizer que nós temos que ter uma relação mais normal com o que acontece, o que está acontecendo em Israel e o que está sendo imposto há 53 anos de ocupação ilegal. O Conselho de Segurança fez várias resoluções, mas a ONU nunca se empenhou muito para que essas resoluções fossem cumpridas. Os 46 colegas meus dizem no manifesto, e a alta comissária de direitos humanos, que vai ser um desastre essa anexação. Vai aprofundar mais as violações de direitos humanos e vai enterrar qualquer possibilidade de negociação de dois Estados. Um fator importante nesse avanço ilegal de Israel, de novo, anexando mais um pedaço da Cisjordânia, são os Estados Unidos. Como é que você vê enfim, é um ano agora eleitoral, Trump é importante para essa política ilegal de Israel e é importantíssimo para o Bolsonaro. Como é que você está vendo essa possibilidade do Trump perder e, enfim, há a possibilidade dessa política mudar também? Ou tanto faz quem está nos Estados Unidos sempre vão ser pró-Israel? Olha, os democratas sempre foram pró-Israel. Democratas e republicanos foram próximos a Israel porque a grande comunidade judaica nos Estados Unidos era pró-Israel. Hoje, a coisa está mudando. Há novas associações extremamente críticas da política de Israel. Quer dizer, ainda que o New York Times seja um jornal simpático, mas publica editoriais, artigos e pesquisas extremamente importantes, mostrando isso que no Brasil a gente não consegue saber se não ler a imprensa israelense. Eu vi uma conversa, quer dizer, eu li sobre uma conversa entre o Biden e o Sanders, no sentido de suspender a ajuda militar a Israel, que são alguns bilhões, eu não sei se são 3 bilhões, não quero ser inexato, mas é alguma coisa em 3 e 6 bilhões anuais. Nem tanto necessário. Sabe que Israel é uma potência nuclear secreta, não participa de nenhuma convenção de tratado sobre as armas nucleares, nada. É um país com um per capita altíssimo, etc., mas o governo americano, desde a fundação de Israel, sempre apoiou. Eu não espero uma mudança radical em relação. Evidentemente que não será esse encontro de almas entre Bibi e Trump, não é? Que é o horizonte onde tem andado o primeiro-ministro Netanyahu, né? Quer dizer, vários autocratas, como Duterte, da Filipinas, como da Hungria. Hoje eu estou bloqueado o nome dele, o primeiro-ministro da Hungria. O Orbán. Orbán e outros. Viktor Orbán. Viktor Orbán. Outros autocratas fizeram. A Bibi fez questão de levá-los ao Memorial do Holocausto. Muito justamente houve uma petição à Suprema Corte de alguns grupos dizendo que os cidadãos não tinham que visitar. Eles falavam, na lista também está o presidente Bolsonaro, não deviam ser autorizados a visitar o Memorial do Holocausto. Qual é essa? Mas foi perdido essa semana, acabei de ler, foi perdido na Suprema Corte. Então, eu acho que vai haver alguma nuance. Não vai ser essa... o Biden, eu acho que seria impossível ele promover esse plano maluquete que o genro do Trump resolveu fazer. Isso não vai dar. O próprio Trump, você sabe que até hoje ele não tomou nenhuma decisão. Porque tanto os dois primeiros ministros, quer dizer, que se alternam, Bibi e o Benny Gantz, eles estão favoráveis à anexação. Já estava previsto 1º de julho. Isso. Mas o Trump, por razões que eu não desconheço,
resolveu não avançar nessa direção. Eu devo dizer também, para meu contentamento, que a União Europeia e vários países, como o Egito, por exemplo, eu não tenho a lista toda, tem feito ameaças a Israel em termos de apoio, etc., de negar apoio, etc., ajuda, se a anexação for feita. Então, eu não creio, quer dizer, que eu posso dizer isso depois que o Biden for eleito, você me cobra. Eu acho que não vai ser a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. Inclusive, se ele quiser ter nisso o apoio do senador Sanders. Só para a gente... Paulo, só para a gente continuar nos Estados Unidos, qual a sua avaliação das manifestações populares que têm ocorrido lá, que continuam, né, contra o racismo, contra a violência policial? Que tipo de desdobramento essas manifestações podem ter nos Estados Unidos e mesmo que impacto no mundo todo? Está acontecendo quase uma semana direta de manifestações em Portland, né, onde não só contra o racismo, contra a violência policial, mas contra a própria ação do presidente Trump interna, né, nos Estados Unidos. Olha, essa questão dos direitos civis nos Estados Unidos, desde a derrota do Sul na Guerra de Secessão, ela foi aos solavancos. A grande esperança do pós-Guerra de Secessão foi totalmente frustrada, o racismo continuou, a segregação foi imposta. Devemos esperar até o presidente Johnson, não foi o quê? O presidente Johnson, aquele que aguçou a guerra no Vietnã, foi o pai dos direitos civis, foi capaz de articular. Vocês um dia têm que ouvir, tem degravação dos diálogos dele por telefone, é uma figura extraordinária em termos de saber captar as pessoas. Ele, como senador, essa habilidade que ele tinha no Senado, nem sempre para defender melhores causas, ele pôs a serviço dos direitos civis. E foi realmente um avanço extraordinário. Depois tem havido alguns recuos. É um zigue-zague. O presidente Obama, que é digno de todo louvor, provavelmente podia ter feito um pouquinho mais do que ele fez. Ele teve tanta necessidade de demonstrar que não era um presidente só dos negros, que ele fez alguns atos simbólicos importantes, mas da minha incompetência, eu diria que eu gostaria que ele tivesse feito um pouquinho mais. Eu acredito que esse novo ressurgimento do movimento dos direitos civis, como se chamava antigamente, é extraordinário. Não só pelas dificuldades que tem enfrentado por causa da pandemia, os riscos da pandemia, e depois daquele estrangulamento, foram durante 15 dias manifestações diárias, e hoje as coisas continuam. E também no mundo inteiro. Felizmente, no Brasil, dessa vez repercutiu. Há quanto tempo nós não vimos uma manifestação pública contra o racismo no Brasil? Eu não me lembro. Desde que eu estou em São Paulo, de 71, eu nunca vi. É claro que há movimentos, né, tinha um grande sociólogo chamado Eduardo Oliveira, e os esforços de vários professores da Faculdade de Filosofia que estudaram racismo, o grande Florestan, que está fazendo 100 anos, e outros sociólogos, isso esteve presente nas consciências, mas em termos de protesto, então eu acho isso absolutamente decisivo. Esses protestos foram tão eficientes que obrigou duas grandes jornalistas negras. Lá no Globo News, tem duas que atuam o tempo todo, e antes não tinha. Desde que eu assisto o Globo News, não tinha nenhum negro. Tinha um negro, que é o muito hábil âncora, que eu me esqueço o nome dele. Mas mulher negra em horário nobre, isso não tinha. Então, acho que isso já é importante. Na própria Folha de São Paulo hoje tem mais negros colunistas do que tinha no passado. Eu acho isso muito importante, porque
essa nossa democracia, nós não seríamos uma verdadeira democracia se não conseguirmos debelar o racismo estrutural, o racismo inconsciente, né, dos que acham que não são racistas e volta e meia estão cometendo deslizes racistas, né, em relação a... Isso na França tem repercutido muito, essa questão da... Você sabe que na França o censo não qualifica a cor. Então nós não sabemos quantos negros tem na França, eu não sei estimativas. E essa consciência desse racismo, dos racismos, e do vocabulário racista também. Quer dizer, você não discrimina diretamente, você faz... Quando a pessoa vai alugar, você pergunta onde ela mora, ou se ela vai comprar alguma coisa. Quer dizer, esses sinais que no Brasil são usuais, né? Eu gostava muito de anúncios para empregadas que diziam, que pediam, que deixavam claro que seriam brancas, né? Eu fiquei com vontade de um dia publicar um anúncio pedindo uma empregada roxa, para ver se haveria alguma possibilidade. Mas onde estão... Eu não quero totalmente ser injusto, mas eu acho que a única professora negra na faculdade, na grande faculdade de Direito da USP é uma mulher. Ela só tem uma. Na faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, eu também não quero ser injusto, desde 2001 eu não participo da docência na faculdade. Mas houve um tempo que só havia 2 negros. Um era o grande... Se houvesse o prêmio Nobel da Geografia, ele teria ganho. Ele ganhou o grande prêmio mundial da Geografia, o maravilhoso Milton Santos. E um outro professor de origem africana. Esses eram os 2 professores negros. Eu acho que não tem nenhum, mas você não vai ver que tem 1 ou 2. Ou então, alguns que se consideram negros, apesar de não serem computados como tal. Se o baluarte do progressismo, eu nunca estudei lá, eu só dei aula, o baluarte do progressismo e do marxismo não consegue ter professores negros, não é? Onde que você quer professores... E o esforço que foi para colocar um ministro negro no Supremo Tribunal Federal, né? Isso foi uma batalha campal, né, em vários governos para tentar emplacar um governo negro. Eu não vou dizer, mas dou testemunha disso. E as cortes superiores têm pouquinho, as cortes superiores não têm negros, não tem negros. Quer dizer, como é que o Severo dizia, como é que eu posso enfrentar o dia a dia fazendo a minha barba e tendo isso na consciência, né? Onde não estão os negros? E o que nós fazemos? Aquilo que os brancos, que é a responsabilidade dos brancos. Quer dizer, não é só a responsabilidade dos negros assumirem perigo e ir para as ruas protestar. Somos branquelas que temos que fazer isso. E essa elite branca, indecente, racista, fundada na desigualdade e na concentração da renda, essas elites são responsáveis, são corresponsáveis, como nós. E eu acho que, para terminar, Rodolfo, acho que é exatamente isso. Dessa vez o estopim nos Estados Unidos acendeu outros estopins no Brasil e no resto do mundo, na Europa. Na França, que todo mundo era muito cioso de não ser racista e, de repente, você vê as colunas do Le Monde, os editoriais do Le Monde e do Libération vão muito nessa direção. Essas aconteceram, como você falou, aí em plena pandemia. Se você puder fazer uma projeção sobre os direitos humanos na pós-pandemia, a gente vai estar numa situação pior de destruição de direitos, pensando globalmente, ou vai ter algum tipo de direitos humanos a partir desse momento tão crucial de hoje? Não, eu acho que vai ser um misto de aumento da consciência. Na verdade, quando o meu amigo Philip Alston fala, essa revelação, esse desvendar, não há dinheiro que pague essa operação de desvendamento da desigualdade
na carne, na televisão, né, todo dia, no Jornal Nacional. É uma revelação os depoimentos. É um pouco repetitivo, mas é importante. Todas aquelas famílias, todos paupérrimos, não tendo acesso à UTI. Isso colocado... Eu vi um debate do Jornal Nacional sobre desigualdade. Então, em termos da percepção, em termos da consciência, eu acho que vai haver algum avanço para nós não jogarmos o bebê com a água do banho e sermos tão deprimidos. Para algo isso funcionou. Agora, em termos concretos, é um retrocesso bárbaro em termos de direitos. E das relações trabalhistas, o direito trabalhista está sendo posto no lixo por esse ministro Paulo Guedes, que só pensa no andar de cima. A dificuldade, como eu já disse, que eles tiveram para dar esses míseros R$600 por mês, o que eles obrigaram essa população trabalhadora, humilde, cidadã, a ficarem nas filas, em grandes aglomerações, se contaminando, né, porque eles foram incapazes de fazer. E os pequenos empresários, todo dia estão reclamando na televisão, porque não chega o que dá. Agora eles vão achar, o presidente do Banco Central disse que vai. Eles sabiam que ia acontecer isso. E no mundo inteiro, nas outras democracias, o que está havendo é solta a grana, como diz o Brescia Pereira, imprime dinheiro. Não é? Ele sabe explicar isso melhor do que eu. Mas você pode fazer de tudo para não acontecer o que vai acontecer, que é o retrocesso em tudo que nós fomos capazes. Quer dizer, é claro que esse retrocesso já estava sendo dado pela pandemia desde o governo Temer, desde o congelamento do teto, né, esse teto de inimigo dos direitos sociais e econômicos, mas já era uma política de agressão aos direitos. Quer dizer, as conquistas na esteira de 88 foram atacadas pela atual administração federal. Então, de imediato, eu digo, no imediato, final de 2020 e 2021, vai ser o desastre. A partir das perdas das pessoas que morreram nas favelas, nas comunidades pobres, os mais miseráveis, né? Pais de família, mães, morrendo. Né? E nem falamos aqui dos presos, né? Que esses tribunais superiores se recusaram a soltar. E o presidente vetou a máscara para os presos. Isso está acontecendo em todo o mundo. Em Israel, por exemplo, na França também tem problemas, de que ali a contaminação é mais fácil. E obrigando os mais velhos, os com doenças terminais, não foram soltos, não foram liberados. Quer dizer, o Brasil, que tem a terceira população carcerária em números absolutos do mundo, não conseguiu fazer nada. Quer dizer, além dos indígenas, dos grandes povos indígenas, o que está sendo feito pelos encarcerados, é alguma coisa que vai deixar marcas. Mas quer dizer, isso é um crime, não é um crime, não seria um crime isso, por exemplo? Então tudo isso entra em violação de direitos humanos, tudo isso é crime. O problema é que há um problema do direito internacional de direitos humanos. As normas não são obrigatórias, quer dizer, de cumprimento obrigatório. Os únicos órgãos no mundo que podem fazer sanções são, no nosso sistema, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, no sistema internacional, o Tribunal Penal Internacional. Porque mesmo a Corte Internacional de Haia, que só julga estados, as decisões não são de cumprimento obrigatório. Então, evidentemente que o Brasil funcionou nesse jogo, na Comissão de Direitos Humanos, depois de 2006, no Conselho de Direitos Humanos, porque o Brasil não quis ser espezinhado, atacado como outros países que desrespeitam os direitos humanos. Por isso que nós conquistamos esse poder soft, não é? Porque nós nos expomos. Eu tenho uma outra historinha que eu vou contar, espero que eu não tenha contado aqui. Tinha o grande relator especial contra a tortura, o Sir Nigel Rodley, um inglês, professor de direitos humanos em Essex.
Ele veio ao Brasil, aí eu ajudei um pouco, alguns contatos e tal, e ele foi se reunir em Brasília com o Zé Gregório, que era, acho que era ministro da Justiça, e todo mundo do governo que ele recebia em Brasília ficou bem impressionado. Eu disse, mas Paulo, eu não estou entendendo nada. Eu disse para ele, Nádio, o governo federal não tortura, não executa jovens na periferia. Quem faz isso são os governos estaduais. Para nós, a visita de um relator especial, e o Brasil, no governo Fernando Henrique, fez um convite aberto, todos os relatores que quisessem vir, são nossos aliados em termos de direitos humanos. Mas não porque nós seríamos sancionados, não pela reputação, não fica bem. Um país que se quer democrata sendo mostrado como um atraso total em termos da defesa dos direitos humanos. Nessas duas instâncias que você mencionou, há representações contra o governo Bolsonaro, correto? Você podia falar sobre elas? No TPI, que eu saiba, e eu não vou me recordar de todos os detalhes, no TPI há uma questão, uma petição, eu não me esqueço o teor da palavra, sobre a política indigenista. Quando o tribunal, na Corte Internacional de Justiça, que eu saiba, não. Porque é um Estado, é só o Estado, quer dizer, uma denúncia de um Estado em relação a outro. Por exemplo, o caso mais recente que vocês viram foi, se eu não quero confundir, foi o caso do Mianmar, que foi apresentado por um Estado africano que denunciou o Mianmar. E a virtual chefe de Estado da Birmânia, pela qual tenho um grande apreço, porque eu passei 8 anos visitando ela, a Aung San Suu Kyi, teve que prestar contas sobre as operações contra o povo Rohingya na fronteira com Bangladesh, mas foi um outro Estado que propôs. Então, que eu saiba, na Corte Internacional de Justiça não há nada. Na comissão americana, eu creio que haja algumas reclamações, porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é uma espécie de promotoria, Ministério Público da Corte. Você não pode mandar direto para a Corte Interamericana. Então, eu acredito que possam existir alguns casos na comissão. Na Corte, eu verdadeiramente não sei. Em fase de julgamento, eu não sei. Mas é uma das instâncias que o... bom, e você sabe, tem várias reclamações. Eu cito uma que eu acompanhei em termos de estar informado no Comitê de Direitos Humanos, que foi a reclamação apresentada pela defesa do presidente Lula, que ele defendendo o direito dele se apresentar. Então, todos os relatores especiais podem receber reclamações. Aí eles podem fazer investigação. Por exemplo, o relator de execuções sumárias, que é uma francesa formidável, eu espero que ela venha ao Brasil, ela tem seguido os casos brasileiros. Mas aí, em termos, você tem um expert, um relator especial que apresenta uma demanda ao governo ou vem fazer uma visita. Não é judicial. Judicial mesmo, para valer, só o TPI e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que diz respeito a nós, ao continente brasileiro, ao continente sul-americano, desculpa. Isso? Eu acho que a gente quer te perguntar agora, só para finalizar aqui, o que você tem feito na pandemia, o que você sugere de leitura, o que você está fazendo? Olha, eu vou dizer uma revelação que é o seguinte: eu jamais imaginei que as ditas tarefas do lar fossem tão pesadas. Eu não vou elaborar mais sobre isso, mas é extraordinário. Quer dizer, eu sempre tive, desde a casa da minha avó, eu sempre tinha a maior solidariedade em relação às empregadas na casa e tudo isso. E
eu desde cedo me interessei por isso, mas eu jamais tinha experimentado o que significa manter uma cozinha limpa entre passar o aspirador, que eu passei pela última vez aos 10 anos na minha vida, e você reencontrar o aspirador. Basicamente, o que eu tenho feito eu leio muito a imprensa internacional, como Haaretz, por exemplo, que eu leio todo dia. Eu leio tudo, os digitais, né? Então isso me dá mais tempo para ler as coisas internacionais e a imprensa brasileira, e eu leio as coisas mais desencontradas. Eu posso fazer não foi perguntado, eu estou lendo os diários de um assessor internacional do presidente Churchill. Eu estou lendo Piketty com no último livro dele, Capital e Ideologia, justamente sobre a desigualdade, e um outro que eu ainda não terminei, porque é um tijolo, de um embaixador francês na China, dizendo que a diplomacia não é um jantar de gala. E é muito ruim esse negócio de você... os livros que vão aparecendo, você começa a ler. Eu acabei de ler os maravilhosos diários do Celso Furtado, esse outro grande brasileiro, né? Ao lado do Raoni, né? Estou torcendo para que o Raoni esteja recuperado. Né? Essa galeria de Severo, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Raoni, não é? É nessa hora que eu me sinto próximo do Brasil que vale a pena, né? E sem falar da música popular, os nossos escritores. Eu acho que isso... Eu volta e meia também tenho tentado reler essa coisa. Mas, olha, eu nunca pensei que eu fosse ficar em prisão domiciliar 124 dias. Mas como o presidente Lula, eu fui visitá-lo uma vez, estava em ótima forma, melhor do que a minha, 524 dias, então eu ainda posso ficar vários meses, eu acho que nós vamos ficar ainda 2 meses, com a Ana Luísa, minha mulher, que tem que me aguentar, e o meu filho André, que vocês encontraram, o fanático do futebol, que está sempre feliz, ele é o encarregado da máquina de lavar prato, eu cuido da máquina de lavar roupa. Mas, enfim, é um novo aprendizado, eu vou sair novo depois desse confinamento. Legal. Muito bom. Pessoal, então, a gente conversou aqui com o nosso querido Paulo Sérgio Pinheiro. Essa conversa fica disponível para você no nosso canal de vídeo no YouTube, o Tutameia TV, e uma reportagem sobre essa conversa, fotos e também o acesso ao vídeo você encontra no nosso site, que é agora o nosso trabalho, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E antes da gente dar o tchau aqui para o Paulo Sérgio, eu queria convidá-lo a que mandasse a sua mensagem para o pessoal que nos acompanhou, que nos acompanha e que vai seguir com a gente pela internet afora. Especialmente para quem participou dessa nossa conversa durante quase 2 horas, o que é extraordinário. Quando a última comunicação que eu fiz sobre a Síria no Conselho, eu tive 9 minutos. E aqui eu falei de tudo. Tudo que não devia, falei também. Não, mas eu acho extraordinário acompanhando todo esse trabalho de vocês, porque vocês são precursores, né, do que é possível fazer na pandemia. Isso aqui é notável, né, em termos desse estúdio que vocês têm e que... quer dizer, muitas vezes foi presencialmente, essa palavra horrível, que eu tive o prazer de estar com vocês, mas também há várias entrevistas que foram por esse meio que nós estamos utilizando. Eu acho que vocês dão uma colaboração extraordinária, pela dupla, né, pelo bom humor, pela distensão e pela competência de vocês sobre vida. Né? Então, para mim, a minha semana foi ganha. Legal. Legal, muito obrigada, Paulo Sérgio. Tchau, Paulo. Tchau, obrigadíssimo. Tchau. Então é isso, né, pessoal? Tchau. Tchau. E não deixe de visitar lá o nosso canal Tutameia TV. Inscreva e toque na sinetinha.